pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Ana Paula e hoje, pessoal, eu trago boas notícias para você que é beneficiário do INSS. Vou falar para você aposentado, idoso, pessoas com deficiência e também você BPC Loas. Hoje, nesse vídeo, gente, eu trago informação boa para todo mundo. Eu espero que vocês gostem das notícias. Inclusive, já está aprovado e publicado no Diário Oficial da União, finalmente, né? Grana extra aí para beneficiários da Previdência. Muita gente vai se beneficiar e vai conseguir essa ajuda financeira, né? Que o governo está liberando aí para vocês. Então, eu vou trazer, finalmente já foi publicado. Vou falar aqui um pouquinho como que tá esse andamento do orçamento, né? E finalmente também o orçamento tá andando, tudo tá começando a caminhar, né? Estamos passando por momentos de luta, momentos difíceis, mas a gente vê que a nossa luta não é em vão. Quando vem esses acontecimentos, essas publicações, essas boas notícias começam a surgir para alegrar um pouco aí a nossa vida, né, gente? Já que tá tão difícil o dia a dia, essa pandemia que precisa ir embora logo para a gente começar um novo normal, recomeçar, né? Vamos dizer assim a palavra. Mas antes de começar aqui as notícias, eu já quero agradecer a todos vocês inscritos do canal por nos acompanhar aqui diariamente, né? Tem pessoas que nos mandam muitas mensagens carinhosas, muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo, que Deus dê para vocês uma tarde excelente, cheia de saúde, produtividade, para você e todos os seus familiares. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Paula. Todos os dias eu estou aqui trazendo conteúdo, informação, orientação, passo a passo, né? Para você aposentado, aqui é um canal exclusivo da Previdência Social. A gente fala dos benefícios para idosos, pessoas com deficiência, BPC, beneficiários da Previdência e servidores. Então seja muito bem-vindo, junte-se a nós se inscrevendo aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clicou, estará inscrito. E para se certificar que você vai receber todos os nossos vídeos, do lado do botão inscreva-se, tem um sininho, clica nele, coloca lá, receber todas as notificações. Pronto, toda vez que a gente postar um conteúdo novo, você será notificado pelo YouTube e ficará por dentro das principais notícias sobre a Previdência, tá joia? Mas sem mais demora, pessoal, vamos para o que interessa. Eu vou começar com o orçamento e em seguida eu já vou falar com vocês sobre essa publicação no Diário Oficial da União, sobre essa renda extra aí, né? Essa grana extra que vai ajudar muitos beneficiários da Previdência. Então, fica ligado aqui comigo. Vamos começar pelo orçamento. Eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês, tá bom? Do que aconteceu, o que tá acontecendo, como que tá essa questão da votação. Vou também, depois disso daí, eu vou entrar aqui em um outro assunto importante, né, do presidente Jair Bolsonaro, tá? Então vai ser bem breve. Começando pelo orçamento. Gente, eu tô bem otimista, porque começou já aí, né, essa apresentação dos relatórios do orçamento. Amanhã o Arthur Lira confirmou que está previsto, junto com a Flávia Arruda, já está previsto a votação oficial do orçamento, então ele não vai atrasar mais, porque ele já está atrasado, porque o certo era ter sido em dezembro de 2020, ele já está definido e publicado para não ter toda essa demora e as ações que estão pendentes do governo, né? Mas mesmo com essa demora, alguns projetos já estão sendo aprovados, como o de hoje, que já foi publicado finalmente no Diário Oficial da União, e eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Então fica até o final. E aí o que acontece? Então os relatórios foram a maioria aprovados, tá? Dentro dessa aprovação do que está acontecendo lá no Congresso, que de hoje para amanhã vai ser assim um vucu-vucu, né? Muita informação, vai sair muita matéria, então fica ligado no canal que eu vou trazendo para vocês e atualizando. E o que aconteceu? Hoje, uma matéria assim que chocou bastante referente ao orçamento, foi referente aos valores que está previsto para liberar as Forças Armadas, ou seja, os militares terão reajuste e um investimento muito maior do que o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? E aí aqui na matéria fala que 22% de todo o orçamento previsto, né, de investimento público vai para os militares. As Forças Armadas, então, elas devem ser a única categoria também a receber um reajuste salarial. Os demais servidores públicos terão um salário congelado até o dia 31 de dezembro, conforme publicado na PEC emergencial
que autorizou, inclusive, o pagamento do auxílio emergencial. Então, isso causou um pouco de repercussão, muita gente ficou bravo com isso, porque em meio à pandemia e os hospitais lotados, o SUS foi contemplado apenas com 1,2 bilhão de reais, né, desse investimento público, enquanto os militares tá aí com 37,6 bilhões. Olha só a diferença, como é gigante. O SUS, que é quem está combatendo aí, né, salvando vidas, que os hospitais estão lotados e cheios, terá apenas, está previsto pelo relatório de Márcio Bittar, né, que foi apresentado, apenas 1,2 bilhão. E os militares, as Forças Armadas, 37,6 bilhões, que representa 22% do total do investimento público. Comenta aqui o que você achou sobre essa parte do orçamento, se você concorda, discorda, qual é a sua opinião e sentimento em relação a isso, tá? Mas, voltando ainda para a gente encerrar nessa questão do orçamento, tudo está caminhando conforme o cronograma que foi atualizado. Então, hoje estão apresentando esses relatórios e aí, conforme vai trazendo as repercussões, eu vou trazendo aqui para vocês, tá? Amanhã vai ter a votação, eu vou acompanhar, gente, para trazer para vocês, então não perca os vídeos amanhã. Por isso, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu joinha. Eu tô vendo que muita gente tá assistindo o vídeo, não deixou aquele joinha, gente. O joinha ajuda demais o nosso canal, porque muita gente precisa dessas informações e você consegue ajudar deixando o joinha, né? Então, assim, você tá gostando do vídeo, você gosta do conteúdo, deixa aquele like aqui no canal para nos ajudar. É de graça, é rápido, não leva nem um segundo. Só clicou, pronto, já fez sua parte e nos ajudou, tá bom? A segunda informação rapidinho, o Bolsonaro, ele anunciou também hoje que vai aí apresentar um comitê junto com o Congresso para combate à pandemia. Finalmente, parece que o governo está acordando, tá vendo a questão dos números, o caos que está o país, né? E o governo foi cobrado pelo exterior, pelo comércio internacional, né, pelos governos internacionais, foi cobrado, inclusive o governo Bolsonaro recebeu uma carta de mais de 500 bancários, economistas, né, empresários, para ter ações de combate à pandemia, porque todo mundo está perdendo. A economia não está se restaurando, as pessoas continuam morrendo e os números de casos tá só aumentando, né, tá piorando. O Bolsonaro continua com o negacionismo, né, referente à pandemia, mas aí ele foi cobrado, ele foi pressionado, porque tá perdendo alianças lá fora, o Brasil já não tá podendo entrar em diversos países que estão isolando o país, a pandemia, a economia tá só, né, piorando também, até mesmo porque os valores de auxílio emergencial que foi liberado pelo governo, que inclusive o Congresso está tentando reverter, foi assim absurdo, porque os valores de R$150 é impossível você fazer uma compra com R$150 com os preços altos hoje no mercado, né? Então, assim, muita gente está revoltada, tá ocorrendo muitas manifestações, cobranças, pressão no governo, porque a maioria dos estados e municípios estão optando pelo sistema de lockdown. E os municípios, não só o presidente Jair Bolsonaro, mas também o governador do seu estado, o prefeito da sua cidade, eles têm a obrigação também de ajudar essa população nesse momento de fechamento, de lockdown, isolamento social, para ajudar principalmente os comerciantes, né, que precisam de um socorro urgente para não quebrar. E eu não estou falando de empresa grande, eu estou falando dos microempreendedores que não têm condições, né, de ficar com o comércio com a porta fechada, e também das pessoas que estão sem emprego, estão sem renda, não podem sair para trabalhar, estão sendo barrados, precisam de uma ajuda financeira. E o governo não pode humilhar as pessoas querendo liberar um valor de R$150, né? Isso é indigno à questão da vida humana. Então, estão tentando reverter esse quadro e o governo já está liberando algumas ações. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele falou que não descarta decretar um estado de calamidade pública. Na verdade, isso está em estudo já pelo governo, em colocar aí um decreto de calamidade pública. Entrando nesse decreto, gente, não vai ter teto de gastos e tudo pode mudar da noite para o dia, né? Então, estamos acompanhando para trazer para vocês. E aí, falando agora da ótima, excelente notícia aqui para vocês, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria 1282, que vai liberar essa publicação, é o que está aqui no Diário Oficial da União, você pode pesquisar aí também. Portaria 1282, gente, o que ela fala? Olha só, foi publicada aqui pelo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS, né, o uso da competência que lhe confere o decreto de lei
para colocar o seguinte: estabelecer que não será computado para o cálculo de renda per capita familiar o benefício previdenciário de até um salário mínimo ou o benefício de prestação continuada BPC-LOAS concedido a idosos acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência para concessão do BPC-LOAS diante do disposto inciso 14 do artigo 20 da lei número 8.742. Gente, o que isso significa, Ana? Eu não entendi. Isso significa, gente, que os benefícios de até um salário mínimo devem ser excluídos da base de cálculo para a concessão do BPC-LOAS. Isso mesmo, essa portaria publicada, né, nessa quarta-feira, dia 24, o INSS ele estabeleceu que benefícios previdenciários de até um salário mínimo não serão mais computados para o cálculo de renda per capita familiar, usada como critério para concessão de benefício de prestação continuada. A medida ela também exclui do cálculo o recebimento de um outro benefício assistencial por um membro da família. O atendimento aplicado após orientações normativas de ações civis públicas contra o INSS será aplicado na análise administrativa dos requerimentos efetuados a partir do dia 2 de abril de 2020, ou seja, vai ser tudo retroativo. Aquelas pessoas que tiveram BPC, inclusive negado, né, por causa que a renda per capita ultrapassou o limite, gente, pode ver aí que pode ser revisto desde que tenha sido solicitado a partir do dia 2 de abril de 2020, né? Então, por lei, o BPC-LOAS ele é pago a pessoas acima de 65 anos de idade ou com deficiência que tenham renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo, que hoje corresponderia a R$ 275 por pessoa. Ou seja, em uma família de 3 pessoas, por exemplo, em que um dos moradores da casa, né, já recebe um BPC-LOAS no valor de um salário mínimo, esse benefício seria negado a um outro membro da família que fizesse o requerimento, pois a renda familiar per capita ficaria acima do permitido, né? Dividir os 1.100 por 3 pessoas, ficaria acima de R$ 275 por pessoa. Mas, com essa portaria, porém, os benefícios assistenciais ou previdenciários de até um salário mínimo serão excluídos do cálculo per capita, fazendo com que mais pessoas tenham direito ao benefício BPC. Gente, isso é uma ótima notícia, isso é maravilhoso, né? Eu fiquei muito feliz com essa matéria quando eu vi, porque a gente vê que as coisas começam a acontecer, né? E ainda voltando aqui, além dessa ótima notícia, a gente tem uma boa notícia também, uma notícia bônus aqui para vocês, referente ao 13º salário para aposentados, pensionistas do INSS. O 13º salário, gente, a ideia, né, do governo é já autorizar esse pagamento, a primeira parcela, ainda para o mês de abril, tá? O ideal teria sido em março, mas março o governo provavelmente acha muito difícil de fazer. Ele convocou essa comissão Bolsonaro, como vocês viram, né? Anunciou esse comitê junto com o Congresso para já acelerar essas ações, essas medidas. O orçamento já está caminhando, né? Já foi apresentado os relatórios, amanhã tem votação. Então fica ligado, gente, porque provavelmente a notícia da antecipação do 13º confirmado no Diário Oficial da União deve já acontecer nesses próximos dias, a qualquer momento. Pode ser hoje à tarde, pode ser amanhã depois da votação do orçamento, pode ser na próxima semana. A gente tem que ficar de olho. Eu estou acompanhando tudo para poder trazer aqui para vocês. Então a gente acredita que a primeira parcela, dentro de tudo que está acontecendo, inclusive com o ministro agora da Economia, Paulo Guedes, falando que já estão estudando uma possibilidade de decretar um estado de calamidade pública, gente, não resta mais dúvidas de que a primeira parcela do 13º vai de fato ser antecipada, e eu acredito que vai ser agora para abril, tá joia? Então fica de olho no canal, que eu tô acompanhando tudo. Eu vou acompanhar essa questão do orçamento, da votação, dos relatórios que eles ainda estão apresentando, e amanhã eu trago para vocês
tudo bem detalhado do que aconteceu, do que está acontecendo na reunião também de votação, para você ficar ligado por dentro de tudo que está acontecendo no mundo previdenciário que pode afetar o seu bolso. Então, gente, essas são as notícias que eu quis compartilhar com vocês. BPC Loas, vocês viram, muita gente vai ser beneficiada, fiquei muito feliz. Compartilhe o vídeo para levar informação, porque muita gente não sabe disso. Notícia fresquinha, foi publicado hoje no Diário Oficial da União, como vocês viram, e já está valendo essa regra. Então, quem teve negado, gente, durante o ano passado inteiro o BPC por causa dessa questão de renda, não vai mais ter esse tipo de problema, porque já está autorizado excluir, né, o valor de benefícios até um salário mínimo da renda per capita da soma, para poder oferecer esse benefício maravilhoso que é o BPC Loas. Então, essas são as informações de hoje. Obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã.